O que Jesus fez por você? Já anunciou, já testemunhou? Com alegria, com entusiasmo, apaixonadamente? O Evangelho de hoje vai nos mostrar uma história de um homem que não tinha liberdade. Foi liberto por Jesus e anunciou o que Jesus fez por ele. E nos chama a fazer a mesma coisa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar de nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela igreja, para que, amando a ti, amemos também os nossos irmãos. O Evangelho de hoje vai dizer assim: naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava pelos túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: qual é o seu nome? O homem respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia ali perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar e se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. As pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes era possuído por uma legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir a Jesus que fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto disse: vai para casa, junto dos teus, e anuncia tudo que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. E o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Esse relato da libertação desse homem que era possuído por uma legião, quer dizer, muitos demônios. Ele não tinha liberdade, ele não tinha vida própria. Ele era escravizado, ele era ferido, ele era afastado. Ele vivia longe da sua família, longe dos seus. Vivia no mundo. Vivia como, vamos dizer assim, zumbi. E aí um dia Jesus sai da região onde ele estava, vai para essa região. Essa região não é uma região... É uma região pagã, não é uma região de israelitas, é uma região de Israel. Só, na minha concepção, só por causa desse homem. Sabia que tinha uma pessoa lá que precisava ser liberta. E quando esse homem vê Jesus, ele se prostra e fala para ele: o que você tem comigo? Porque não era ele que falava. Era quem o possuía. E aí Jesus vai fazer a libertação, vai expulsar ele, o espírito impuro, vai expulsar
e vai deixar aquele homem livre. Mas o que me chama a atenção nesse evangelho de hoje é lógico, o evangelho, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela é infinita. E a cada dia ela se renova, se atualiza dentro da necessidade da humanidade. Mas hoje o que me chamou a atenção foi isso. O homem depois de liberto, depois de livre, liberto por Jesus, libertado por Jesus. Jesus foi o seu libertador, foi aquele que restaurou a sua dignidade, restaurou a esperança, restaurou a possibilidade de uma vida feliz. Ele quer seguir Jesus. E Jesus fala para ele, não, você vai seguir sim, mas na sua vida, no seu cotidiano, aonde você está. Você vai ser missionário, mas não junto comigo, andando pelo mundo. Você vai ser missionário no seu mundo. E aí ele fala assim, volta para os seus, porque provavelmente ele estava longe da sua família. Ele vai falar, volta para os seus e anuncia o que Deus fez na misericórdia dele por você. E diz que o homem foi e anunciou a todos o que Jesus tinha feito por ele. Anunciou apaixonadamente. Então hoje eu trago essa mensagem para você. Deus te libertou, Deus me libertou. Me libertou do pecado, me libertou da morte. Na sua cruz, na sua paixão, morte e ressurreição, Ele nos libertou de todo o pecado, da morte eterna. Então nós precisamos anunciar isso. Primeiro lugar, para aqueles que estão perto de nós, para aqueles que são nossos. E precisamos anunciar como? Principalmente com a vida, com o testemunho de vida. Se preciso for falar alguma coisa, explicar alguma coisa, mas as pessoas precisam olhar para mim, precisam olhar para você e ver que Jesus agiu em você, que Jesus agiu em mim, na minha vida, no meu dia a dia, nos momentos em que eu estou vivendo uma missão evangelizadora, nos momentos que eu estou vivendo um lazer, nos momentos que eu estou vivendo com a família, em todos os momentos. Eles precisam entender, precisam ver, ler em nós, ler na nossa vida, na minha vida, na sua vida, o que Jesus fez por você. E eu te pergunto, e eu me pergunto também, será que nós estamos anunciando apaixonadamente, alegremente, com a nossa vida, o que Jesus fez por nós? Será que estamos doando a nossa vida com alegria? Será que estamos doando aquilo que Deus nos deu de graça com alegria? É assim que eles vão ler, é assim que eles vão ver, é assim que eles vão receber esse anúncio. Às vezes precisamos falar, como estou falando aqui agora, né? Às vezes eu preciso falar, mas a palavra ela vai ser confirmada com a nossa atitude. Então eu convido você a ser feliz e a se doar, a doar sua vida com alegria, porque assim você vai deixar marcas para aqueles que vêm depois aceitar Jesus. Alguns aqui no evangelho de hoje não aceitaram, mandaram Jesus embora, não quiseram. Viram, mas não quiseram. Mas outros ficaram admirados. E quem fica admirado vai seguir aquele que admira. Vai imitar aquele que admira. Que eu e você imite aquele que a gente admirou, que a gente admira. E que outros nos imitem, porque nós imitamos Jesus. Porque nós imitamos Jesus porque vimos alguém que imitou também. Ó Espírito Santo, inflame em nossos corações o ardor missionário, para que possamos percorrer a terra seguindo os passos de Jesus. Pedimos também, fortalece nosso carisma de evangelizar com simplicidade e alegria, e assim levar homens e mulheres ao coração amoroso do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Marcão, sou o fundador da comunidade Obra de Amor. Convido você a curtir o canal, a se inscrever, a compartilhar o vídeo e assim ajudar a evangelizar. Você é um evangelizador e evangelizadora também, viu?